Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre não seria 8 passos, seria oito matérias, vamos dizer assim, 8 matérias que eu percebi que toda pessoa que trabalha com semijoias, que tem muito sucesso, entendem bem dessas 8 áreas, dessas 8 matérias. Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, mas antes da gente falar dessas 8 matérias, se inscreva aqui no canal, siga nossas redes sociais que você encontra aqui na descrição do vídeo e também acesse nossos portais, que os links também estão aqui na descrição desse vídeo. Então bora lá, e no final desse vídeo aqui eu tenho 2 dicas top para você que acompanha a gente. Então vamos lá começar esse vídeo aqui, fique até o final, que no final tem 2 dicas que você vai gostar muito, tenho certeza. Vamos lá. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do Portal Joias. Então vamos lá falar aqui sobre 8 matérias, 8 tópicos que a maioria das pessoas que tem sucesso entendem bem esses 8 tópicos e aplicam nas empresas hoje, principalmente nas empresas que estão conseguindo ter um certo sucesso e estão crescendo mesmo durante a pandemia. Então vamos lá falar desses 8 tópicos. O primeiro tópico, ele é referente à sua marca, exatamente. Antes mesmo de você construir a sua empresa, antes mesmo de você começar a revender semijoias, é muito interessante você definir qual vai ser o norte da sua marca, né? Para você que está num barco e que o vento te leve para qualquer lugar, qualquer destino serve, esse não é o ideal quando você monta a sua empresa. O ideal é você saber para onde você aponta a sua empresa. E aí, nesse primeiro tópico, você define realmente para onde você quer levar a sua empresa, qual o norte você quer levar a sua empresa. Então, como é que você define isso, né? Através de missão, de visão da sua empresa, você tem que escrever isso. Toda marca de sucesso, e aí eu posso dizer que as maiores empresas do mundo, elas primeiro olham para a missão, para a visão que a empresa tem, até para os valores para reger a empresa, para onde essa empresa vai, né? Os produtos que a empresa inventa, a forma que a empresa atua no mercado, tudo se baseia na estrutura, na base, quando se cria a missão e a visão. Quando você cria uma missão e a visão da empresa, você está colocando um norte para sua empresa e você sabe para onde você vai caminhar com a sua empresa. E a partir disso, né, a sua empresa caminha e ela tem um alicerce mediante não só para você, para as pessoas que trabalham com você e também para os clientes entenderem qual é a função dessa empresa no mercado. Então o primeiro tópico é esse. O segundo tópico é entendendo para onde é o norte da sua empresa. Agora você sabe que tipo de produto você compra, e aí envolve 2 coisas: o investimento e o que você vai comprar. E aí isso vai se basear referente ao que você tem de investimento. Então a gente já até apresentou live no nosso Instagram e está aqui no nosso canal no YouTube, por exemplo, de pessoas que começaram a investir com R$200, pessoas que começaram com R$600, pessoas que começaram com R$800, né, que é o caso da Débora, que em 1 ano e meio, em 18 meses, ela estava com 36 revendedoras, começando com R$800. Então, quando você tem bem definido para onde você quer caminhar, fica muito mais fácil trabalhar e muito mais gostoso, muito mais divertido você tocar um negócio. Então, o segundo item quando você tem alicerçado a primeira, né, você alicerça a sua marca numa base, através de uma missão, de uma visão, de um comportamento no geral. Você tem a segunda coisa, que é, bom, já que eu vou atender esse determinado público, eu sei quanto que esse público vai pagar por um produto final, por exemplo. E aí é onde você vai saber o que você vai comprar para atender esse público, até que valor você pode chegar para esse público. E sabendo até que valor você pode chegar, você faz uma conta inversa que você vai saber, através
você pode falar assim, eu quero trabalhar com uma margem de lucro de 500%. Sabendo o valor final que o seu público vai pagar, você consegue fazer uma conta reversa e saber o máximo que você pode pagar de valor em brincos, em anéis, em pulseiras, em tornozeleiras. Essa é uma dica geral que serve para qualquer área. Mas encaixando aqui no ramo de joia, essa é a segunda coisa. Você sabendo, conhecendo quem é seu público, você vai saber o quanto você vai comprar e o quanto você vai investir ou vice-versa. Então, esse é o segundo tópico. O terceiro tópico e o quarto tópico estão interligados. Para você que trabalha com semijoias, tem uma bifurcação aqui, terão duas coisas distintas para você trabalhar. Então, o terceiro tópico seria basicamente sobre produto acabado. É quando você vai até os fornecedores atacadistas ou importadores ou fabricantes que já tem o produto pronto, que é só você pegar e você saiu da loja, chegou na esquina, você pode vender, né? É aquele fornecedor que já vende o produto banhado para você, ou vende a peça de inox, ou vende bijuteria, ou vende prata, né? Esse seria o terceiro tópico. Quanto mais a fundo você entender sobre esse tópico, melhor, porque você vai saber escolher melhores seus fornecedores. Então, por exemplo, no segundo tópico, você já sabe o quanto você pode investir e pagar de cada peça que você vai vender, porque no primeiro tópico você já entendeu quem é seu cliente, no segundo você sabe quanto é o máximo que você pode pagar por peça para conseguir colocar sua margem, e aí o terceiro tópico você já chega filtrado, você sabendo muito bem os outros dois tópicos, você vai chegar e falar assim, então esse fornecedor ele só tem peça de luxo e aquele fornecedor ali só tem peça popular, então quem é meu público? Meu público é o fornecedor de luxo. Eu vou atender um cliente final que só compra peça de luxo. Então, aquele fornecedor que tem as peças mais populares, nesse momento ele não me serve porque eu vou seguir o norte aqui que a minha empresa nasceu, que é trabalhar com peça de luxo. Então, aí você já sabe para onde você quer ir e aí seria você entender, o terceiro tópico, muito bem entender desses fornecedores que têm o produto acabado. O que eles aplicam de camada, o que eles fornecem de garantia, qual é a política de troca que eles oferecem, enfim, uma série de detalhes tem para você entender quando você está no tópico 3, que é do produto acabado. O tópico 4, que é o tópico do produto bruto, está interligado com o tópico 3, só que o produto bruto, eu diria, por isso que eu falo que é uma bifurcação, né? Aqui a gente tem o produto acabado, aqui a gente tem o produto bruto. A partir do momento que você vai trabalhar com o produto bruto, tem uns detalhes a mais para você entender, né? As matérias-primas, você vai precisar entender um pouco de banho, não entender no geral, você não precisa se tornar um químico, mas você vai precisar ter uma relação muito transparente com o banho que você vai escolher. É interessante você entender o que está acontecendo no banho, né? Para que você, quando chegar para o atendimento de um cliente, ou se você tiver revendedoras e tudo mais, você saiba explicar para elas como é o processo e fornecer para elas argumentos de venda. Então é muito interessante, quanto mais você, nesse tópico 4, você entender sobre bruto, sobre acabamento, sobre banho, sobre matéria-prima, mais experiência você consegue passar para frente e trazer uma segurança para quem vende para você, ou suas vendedoras, ou suas revendedoras, ou propriamente os clientes que você estiver atendendo tete a tete. No tópico 5 a gente vem falar sobre revendas e a gente vem, na verdade, falar sobre canais, que esse tópico 5 está ligado muito com os próximos tópicos. Então, entenda assim, o tópico 5, ele não eu não consigo, não vou ficar enrolando aqui sobre canais, mas o tópico 5 quanto mais canais de vendas você entender, melhor. Então, tem canais físicos, canais digitais, e dentro dos físicos tem várias formas, dentro dos digitais tem várias formas. Então, o 5, ele é como se fosse uma categoria, e o tópico 6 e 7 são subcategorias, mas a gente vai falar separadamente aqui. Então, o tópico 5, a gente fala de canais de vendas. Quanto mais você entender de canais de vendas,
Quanto mais você se fomentar, absorver assunto nesse sentido, melhor. O tópico 6 a gente vem falar sobre internet. E quando eu falo de internet, eu falo não todo. Eu estou falando de e-commerce, estou falando de site, estou falando de blog, eu estou falando de redes sociais, né? Que pode ser Instagram, Facebook, pode ser YouTube, pode ser TikTok, pode ser, enfim. Até porque, né? Quanto mais você entende, quanto mais conhecimento você adquire, mais você consegue blindar também a sua empresa. Então vamos lá. Uma primeira coisa, se você está antenado na questão da internet, e agora eu vou falar um pouco de redes sociais, você mantém uma rede social bonita, com fotos bem legais, fotos que podem ser fornecidas pelos fornecedores que você compra, mas enfim, isso é tópico para um outro assunto, não vou estender. Mas é uma rede social que possui impulsionamento, é uma rede social que atende rápido, responde rápido aos clientes, e é uma rede social que você está antenado. Por exemplo, eu vi uma notícia essa semana que o Trump, o presidente lá dos Estados Unidos, ele vai bloquear o funcionamento do TikTok lá nos Estados Unidos, porque é uma plataforma chinesa e existe alguns percalços, vamos dizer assim, na programação do TikTok, né? Como se fosse uma rede social de espionagem da China, vamos dizer assim, né? Do Partido Comunista Chinês. Então, existe em alguns lugares do mundo uma certa apreensão e uma certa cautela, né, dos governantes quanto a essa rede social TikTok. Então, se você, por exemplo, está antenado, né, nessa parte, no tópico 6, que a gente fala de internet, né, e quando eu falo de internet, é uma gama de assunto muito grande, então você já estaria atento a esse assunto também. Você poderia falar, poxa, vou focar então no Instagram, minha empresa, e no Facebook. Por que no Facebook? Né? No Facebook não dá muito resultado, muita gente fala isso. O Facebook não dá muito resultado para minha empresa, é mais o Instagram mesmo. Porém, tem duas coisas que me puxam muito a atenção ainda para o Facebook. A primeira, é a maior rede social do planeta hoje, então provavelmente todo mundo está lá. Ah, mas tem muita gente que não usa mais que eu conheço, tem muita gente que... Bom, enfim, eu não consigo alcançar, não é o público-alvo que eu quero lá na rede social do Facebook, tudo bem. Tem a segunda coisa na questão do Facebook. Ele tem uma ferramenta chamada Business. Por essa ferramenta você consegue fazer impulsionamentos muito mais baratos e muito mais segmentados através dessa ferramenta, que você só consegue acessar ela através do Facebook. Então, mesmo que você não utilize o Facebook para fazer postagem, para fazer prospecção de cliente, é interessante você ter uma conta no Facebook, mesmo parada, só para acessar essa ferramenta de impulsionamento. Vai fazer você economizar e alcançar mais clientes através de impulsionamento. Bom, enfim. E tem a outra parte que eu diria mais no geral, que aí seria Google, né? Como é que eu posiciono bem minha empresa no Google? Você tendo uma loja virtual, você tendo um blog, você tendo um site, né? E aí... seria uma segunda forma de você atrair tráfego para sua empresa, né? Tráfego, eu diria assim, antigamente era você abrir uma empresa, antigamente eu estou falando aí de uns 10 anos atrás, você abria, por exemplo, uma loja, né? E acontecia de os clientes chegarem até sua loja, se sua loja estivesse num ponto de referência. Por exemplo, aqui em Limeira a gente tem a Avenida Marechal Arthur da Costa Silva. É uma avenida que tem umas 300 lojas, então quem tem loja ali, né, entre aspas, tá muito bem com a sua loja, né, pelo posicionamento. Como é uma avenida referência no Brasil hoje, que recebe gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, que vem visitar as lojas que estão estabelecidas nessa região, nessa localidade, né, a chance de entrar cliente na sua loja é bem maior. Só que o jogo mudou, né? Antes mesmo da pandemia, o que o marketing estava fazendo? Em vez de você ter só um belo de um posicionamento da sua loja, era muito interessante você ir atrás dos seus clientes, porque antes os clientes vinham até você. Hoje você tem que ir até seus clientes. Por alguns fatos. Primeiro, porque através de impulsionamento, através de Google AdWords, né, que você compra a palavra-chave no Google, você consegue alcançar pessoas que estão procurando por aquilo que você tem. Então, por exemplo, você tem uma semijoia aí de fabricação que é personalizada
como é que é o nome daquilo lá? Não é palha. Ah, é um fiozinho de ouro lá que o pessoal banha, é um negócio mais natural. Não vou me lembrar o nome aqui. Se você souber o nome mais ou menos do que eu tô falando, coloca nos comentários aí. Mas é uma semi-joia personalizada, né? Imagina uma vassoura de piaçava, né? Aqueles fiozinhos lá. E eles pegam aquele fiozinho e banham. Mas eu não tô me lembrando aqui o nome do material e como é chamado isso no mercado. Enfim, vamos tocar o barco. Então, se as pessoas estão procurando por isso no Google, você pode comprar a palavra-chave no Google e impulsionar a sua empresa para sempre que alguém procurar aquilo lá, ela achar a sua empresa. Então, além das redes sociais, esse seria uma outra maneira de você aparecer. Pode ser que você apareça não da maneira paga no Google. Você pode ter um site e dentro desse site tem um blog que você gera conteúdo toda semana para você ficar bem posicionado. É uma maneira que você provavelmente vai demorar mais para ser bem posicionado no Google, né? Um pouco mais para ser achado no Google, porém é uma maneira que funciona muito bem. Por exemplo, hoje a gente tem tanto vídeo aqui no YouTube que quando você procura alguma coisa relacionada a semi-joia, você vai encontrar vários vídeos. Dentro desses vários, tenho certeza que você vai encontrar vídeos nossos aqui também. Então esse seria o tópico 6. Você está bem posicionado na internet da melhor maneira, né? Não investindo pesado através de AdWords, de impulsionamento, mas é necessário ter investimento de alguma forma e que você se posicione bem, tanto em rede social quanto pelo Google. Essas duas maneiras seriam as melhores maneiras para você posicionar a sua empresa. O tópico 7 é relacionado ao que eu diria que é o ponto crucial de qualquer empresa, mas lógico, vamos se ater aqui ao ramo de joia, que são técnicas de vendas. Quanto mais você entender de técnicas de vendas, mais você vai vender, mais chances você vai criar de faturamento para sua empresa. Então, talvez de tudo que você imaginar que você quer montar para empreender, seja uma loja de semi-joia, seja revendas, seja em qualquer outro setor, o ponto crucial para a empresa sobreviver, querendo ou não, são as vendas. E aí, você dominando técnicas de vendas, vai fazer a sua empresa com certeza faturar. E existe N técnicas de vendas. Então esse seria o nosso 7º tópico. Domine as vendas que você vai dominar em qualquer área, não só na área de semijoias. Nosso 8º tópico é o tópico da administração. Pois bem, você vai precisar ver números. Que produto que vende mais? Por exemplo, você sabe o que é curva ABC? Eu aprendi quando eu trabalhava numa metalúrgica, né, que faz escapamento, a Mastra. Aprendi muito lá trabalhando, trabalhei 5 anos da minha vida lá, então eu falo que é um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida e muita coisa eu aprendi lá, inclusive a curva ABC, né? Tem, por exemplo, vou citar aqui a Mastra. Lá eles falavam disso na questão dos escapamentos. Então o que era a curva A? O escapamento do Palio, do Uno, do Gol, dos carros mais populares, do Celta. Quais são os carros que você mais vê na rua? E que provavelmente por ter muito mais carros desses na rua, muito mais escapamentos desses serão trocados. Então você vê isso muito pelas vendas, né? Então, curva A, os carros muito populares. Curva B, aí as vendas medianas, que ela sempre acontece. Ela nunca deixa de acontecer, mas ela sempre acontece. E a curva C, aqueles produtos que não saem todo dia, mas de vez em quando saem. Então, para que serve isso? Curva C, por exemplo, eu tenho um produto aqui que é difícil sair. Então não tem por que eu comprar, por exemplo, 100 produtos desses, 50, né? Dependendo de quantas revendedoras ou de onde você está trabalhando e vendendo. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que eu venda ar-condicionado. E aí, hoje em dia é muito natural você encontrar ar-condicionado split, né? Que é aquele que o motor fica lá fora tal, e ele fica só uma régua aqui de aparelho dentro da casa. E aí, tem aquele outro modelo de ar-condicionado, que é aquele modelo que você rasga a parede, um quadradão, e o ar-condicionado é uma coisa só e é muito antigo esse modelo de ar-condicionado. E aí você faz uma compra excessiva desse modelo de ar-condicionado que eu mostrei a foto aí agora há pouco, né? O que vai acontecer? Pode ser que você fez uma compra errada e esse produto vai ficar parado em estoque
e que provavelmente você não venda ele tão rápido quanto você queria, o dinheiro não vai girar tão rápido no seu caixa, enfim. Por exemplo, tem também outro exemplo que é o DRE. Eu utilizo muito, é uma ferramenta de gestão para você ver uma prospecção financeira da sua empresa, então você consegue antecipar alguns cálculos, alguns números para frente para você criar estratégias. Então, por exemplo, se você trabalha com parcelamento e sabe quanto vai receber, se a sua operadora de cartão vai pagando para você parcelado, né, não te paga tudo de uma vez, você consegue ir jogando dentro do DRE, dentro dessa ferramenta, e você vai jogando os totais lá e você fala assim, mês que vem eu tenho tanto para receber, daqui 2 meses eu tenho tanto para receber, daqui 3 meses eu tenho tanto para receber. Então você consegue fazer uma simulação daquilo que você ainda vai receber e consegue se programar para isso. Então é uma ferramenta fantástica. Existe, por exemplo, a ferramenta de Canvas. Não sei se você já viu essa ferramenta. É uma ferramenta que eu utilizo aqui, aprendi num curso que eu estou fazendo. Ela dá um mapeamento geral. É como se você olhasse de cima a sua empresa e olhasse as áreas da sua empresa para você criar oportunidades para ela, para você, enfim, olhar os custos. Dá para você ver muita coisa através dessa ferramenta. Então, o 8º tópico nosso, ele fala muito sobre prospecção. Ele fala muito sobre ferramentas para você olhar a sua empresa, né? Qual produto te dá a maior margem de lucro? Qual produto te dá prejuízo? Já parou para pensar nisso? Qual produto é mais relevante você ter em determinada época? Como você pode se preparar, por exemplo, para o Dia das Mães? Enfim, você pode criar N ferramentas administrativas para gerenciar. Vamos supor, você tem revendedoras. Você sabe qual é a sua revendedora que mais vende e que produto ela mais vende e quais os argumentos que ela mais utiliza? Então, quanto mais você tiver dados e ferramentas na mão, mais você consegue olhar para sua empresa, mais você faz compras assertivas e mais você se prepara a ponto de quando tiver crises, por exemplo, você se sobressair, você não passar tanto perrengue, né? Por exemplo, agora eu vejo que teve muita empresa que fechou as portas nesse período de pandemia. Isso é muito sério. Mas o que aconteceu ao ver de algumas pessoas que eu andei vendo vídeos e lendo? Essas pessoas disseram, são profissionais de anos de estrada, né? Esses caras falam que essas empresas fecharam as portas, mas elas já estavam fadadas ao fracasso porque a administração delas não era tão eficiente, não ia tão a fundo na questão administrativa, de olhar números, né? Ter o costume de ter inovação, enfim. Eram empresas que já estavam fadadas ao fracasso, enquanto que outras empresas nesse período de pandemia teve um crescimento absurdo, abismal. Empresas que cresceram de uma certa maneira inesperada, que se não fosse a pandemia não tinha crescido tanto. Eu vi aqui em Limeira mesmo várias empresas, infelizmente, isso corta o coração, fecharem as portas e contrapartida outras empresas que ao mesmo tempo que limou alguns serviços que tinham, cresceu absurdamente. Teve empresas que, por exemplo, enxergaram assim, nossa, não tinha necessidade de eu ter tal função dentro da minha empresa, não tinha necessidade de eu ter esse carro, não tinha necessidade de eu ter um motorista, não tinha necessidade de eu estar pagando tal coisa, tem empresas que enxergou de não ter a necessidade de estar no local que estava, poderia ir para um lugar muito mais barato e a empresa está sobrevivendo e crescendo mesmo durante agora esse momento que a gente está passando. Então, o tópico 8, ele é extremamente relevante, né? Eu diria que talvez os tópicos mais importantes, eu acho que eles se unem, né? E quando quebra essa cadeia, você fica manco, mas talvez os pontos mais importantes desses 8 tópicos seria realmente você entender muito de vendas, técnicas de vendas e você controlar muito bem administrativamente a sua empresa. Esses seriam talvez os pontos fortes. Mas você não pode deixar de ter uma presença muito boa na internet, você não pode deixar de ter uma base da sua empresa, né? Que é você entender o porquê sua empresa nasceu. Enfim, todos esses 8 tópicos estão interligados e aí vale a pena você entender muito bem deles para você ter sucesso na sua empresa. São 8 tópicos que eu percebo que as empresas que possuem sucesso hoje estão enraizadas nesses 8 tópicos. E agora, o que eu prometi
dois assuntos no final do vídeo. O primeiro, dia 12 agora de agosto, a gente tem um evento chamado JW, agora vai ser a versão dele somente com empresas de brutos, então a agenda aí vai ser dia 12 de agosto, à noite, nós estaremos ao vivo apresentando 18 empresas para você que compra bruto ou que precisa de banho e tudo mais, várias dicas valiosas de fornecedores no dia 12. Segundo assunto, nessa quarta-feira agora, dia 5, às 7h30 da noite, a gente vai ter uma live com Arnaldo Alves, especialista em Instagram. Ele dá muita consultoria sobre isso, é um cara que sobrevive disso, na verdade. Então ele vai ter um conteúdo bacana para passar para a gente, só que ele vai utilizar um aplicativo Zoom. Então a gente compartilhou no nosso Stories hoje das duas redes sociais, né, no Instagram que a gente tem. Então entra lá vai ter um link que você vai cair num grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram, no dia da live, a gente vai colocar o link para você entrar na sala do Zoom. Então é só você entrar nessa sala, ver nosso Stories, clica lá, você vai entrar numa sala no Telegram e através dessa sala a gente vai compartilhar a live para você acessar através do aplicativo Zoom. É necessário você ter esse aplicativo baixado no seu celular ou você consegue acessar ele pelo computador. Pelo computador não precisa baixar. Então é isso, 2 recadinhos rápidos do evento JW dia 12 de agosto e a live que a gente vai ter nessa quarta-feira, dia 5, para você bombar o seu Instagram com Arnaldo Alves, dicas valiosíssimas, tá bom? Então é isso nesse vídeo, vou ficando por aqui, espero ter ajudado e ter trazido conteúdo legal para você. E agora eu vou gravar um vídeo sobre uma técnica, mas esse vídeo ele vai ficar na nossa área restrita do nosso canal no YouTube, só para quem é membro. Se você ainda não se tornou membro, tem um botão de membro aqui no nosso canal que você clica nele e você se torna membro do nosso canal. E tem alguns conteúdos que são somente para membros e o conteúdo que eu vou gravar agora é somente para membros. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, abração, até mais.